O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil de maneira vergonhosa e agora precisa olhar para frente. Hora de virar a chave e se preparar, se concentrar para o Campeonato Brasileiro, porque a próxima rodada será dificílima contra o Atlético Paranaense, lá na casa deles, na Arena da Baixada. E aí, meu amigo, já pegou o seu café? Seja bem-vindo ao canal Flamullet. Você chegou aqui e curte esse papo mais tranquilo, mais devagar. Seja bem-vindo, se inscreve no canal. Deixa um comentário sobre o que você achou do vídeo, o que você concordou, o que você discordou. Se achou que eu falei merda, pode comentar também. Será muito bem-vindo. Deixa o like no canal e vem fazer parte aí do nosso papo, beleza? Galera, o clima ainda é um pouco de final de festa, né? Eu fiz os meus comentários no vídeo logo de ontem, aí você pode clicar no link aqui e cair na minha análise mais sobre o jogo, sobre o que aconteceu, minha opinião do que rolou. Acho que agora não tem muito jeito, né? Estamos às vésperas de uma partida importantíssima do Campeonato Brasileiro e não tem jeito senão virar a página, pessoal. Temos que virar a página e o que vai fazer diferença neste momento, né, de transição de eliminação para um jogo tão decisivo é realmente qual será a capacidade dos jogadores do Flamengo de fazer uma virada de chave rápida de um jogo para o outro. O que eu vejo como negativo e positivo ao mesmo tempo? Não sei se vocês perceberam, mas a sensação que eu fiquei é de que os jogadores não ficaram tão emocionalmente abalados com a eliminação. E por que isso é negativo? Porque eles cagaram para ser eliminados. E é nós, torcedores, ficamos putos, ficamos insatisfeitos, decepcionados, fomos dormir mais tarde, acordamos de mau humor. E os jogadores ali, deu para perceber que eles não sentiram tanto o baque, eles não assimilaram a eliminação como algo realmente vergonhoso e tão ruim para a temporada. De certa forma, eles estão olhando para o longo prazo. Lá na frente, quando o calendário voltar no segundo semestre, bem apertado pós-Copa do Mundo, o Flamengo terá alguns meios de semana sem jogo de Copa, sem jogo decisivo, sem aquela pressão de um jogo de oitavas, quartas, semifinais. Por outro lado, o cara que veste a camisa do Flamengo precisa entrar em campo com a mentalidade de vencer sempre. E parece que os jogadores não sentiram tanta eliminação. Tentando olhar o lado positivo dessa tragédia, é que por eles não terem sentido tanto, o esforço para fazer a virada de chave será menor. Então, assim, se o time tivesse ficado abalado, arrasado, devastado, Leonardo Jardim ia precisar fazer todo um trabalho de recuperação de confiança, recuperação do engajamento do time, do envolvimento do time, mobilização, para conseguir virar a página da tristeza que eles estivessem sentindo pela eliminação e olhar para um objetivo novo que está adiante ali no curto prazo. Mas assim, como o time não sentiu, eu acho que vai ser mais fácil deles virarem a chavinha para o brasileiro de novo e colocarem carga, darem a vida nesse jogo importante que a gente vai ter. Então, eu começo abrindo com essa primeira opinião. O Flamengo precisa virar a chave. Não vai ser tão difícil virar a chave porque os jogadores não sentiram a eliminação no mesmo nível que nós, torcedores, sentimos. A gente espera que amanhã eles entrem em campo para dar a vida para o Flamengo vencer mais um jogo. Qual é a sua opinião? Vocês acham que os jogadores sentiram ali a eliminação? Ou vocês acharam que pelas entrevistas que eles deram, até pelo semblante, foi algo meio assim, fomos eliminados, é chato e tal, mas vida que segue? Eu acho que eles não sentiram, tá? Eu senti os jogadores muito climinha blasé ali e foi. Mas beleza, vamos olhar para onde o Flamengo tá agora? Seguinte, Copa do Brasil acabou, vamos virar a chave também, já tivemos uma sexta-feira de bosta ali. Vamos virar a chave, vamos ver qual pode ser a nossa perspectiva para o jogo do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo é o vice-líder com 30 pontos em 14 jogos. Ele tem ainda 4 pontos para tirar do líder, Palmeiras, com um jogo a menos. O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato. O Flamengo é o melhor visitante do campeonato. Vou falar um pouco mais sobre isso. E o Flamengo está bem na Libertadores. A Libertadores está sob controle. É o líder do grupo. Vai enfrentar o Estudiantes numa partida difícil, mas uma partida dentro de casa, onde eu acho que o Flamengo pode controlar um pouco mais o jogo e terá
Everton Araújo, Jorginho, que não estarão suspensos para esses jogos, e se Deus quiser, Paquetá de volta já também. Pulgar também, né? Se tiver Paquetá, Pulgar, Jorginho, Everton Araújo, estamos bem de meio campo. Essa é uma expectativa assim, para a gente pensar no contexto rápido, né, para frente. Agora, domingo vai ser esse teste mental. Qual será o Flamengo, psicologicamente falando, animicamente falando, que vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 7h30 da noite? O Atlético Paranaense é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? Olha só isso aqui que interessante. Quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, créditos ao SofaScore, e a gente filtra só os jogos dentro de casa, olha quem é o líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, na sua casa, tem 8 partidas, 6 vitórias, um empate e uma derrota. Ele fica à frente, inclusive, do Palmeiras por causa do saldo. Então, ele tem um ataque melhor do que o Palmeiras como mandante. Vai ser um confronto dificílimo. Por outro lado, quando a gente filtra jogos como visitantes, o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. 8 jogos, 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Então vai ser realmente um jogo muito difícil, vai ser uma prova de fogo entre o melhor mandante do campeonato contra o melhor visitante. Na teoria, pessoal, o Flamengo tem um time melhor que o Atlético, mas o Flamengo precisa respeitar muito esse jogo, pois o Flamengo, historicamente, tem dificuldade de jogar contra o Atlético na casa deles, embora numa história mais recente a gente já tenha conseguido deixar esse confronto muito mais equilibrado. Quem lembra da época que a gente ficou 10 anos, 15 anos, 20 anos sem vencer o Atlético Paranaense lá? Né? Então era sempre uma dificuldade muito grande. Vamos ver como o time ainda está, se ele ainda está processando alguma coisa dessa eliminação, o que eu pessoalmente acredito que não. E quem vão ser os meio-campos? Cara, acho que essa é a maior dúvida de todos e a maior preocupação de todos, porque sem Pulgar, Paquetá, sem Jorginho e Everton Araújo que cumprem suspensão, sobram De La Cruz e Saúl que não estão jogando, não estão entrando 5 minutos, 3 minutos, 6 minutos, 7 minutos, nada. Fica a pergunta, se nós não podemos contar com De La Cruz e Saúl, o que esses caras ainda estão fazendo no elenco do Flamengo? Deixa a sua opinião aqui, cara. Vai abrir janela de transferências no meio do ano. Já existem alguns rumores, né? Ontem no canal do Luiz Antônio Rubro Negro, ele compartilha uma notícia dele, do Robinho RN, do Bruno Castanha, sobre movimentações já de saídas para alguns desses jogadores, mas, cara, nada garante de que vai ter mercado querendo comprar o De La Cruz com lesão crônica, que vai ter mercado querendo pagar para o Saúl, que ele recebe muito bem no Flamengo, e motivar ele a sair do Flamengo. E assim, fora Luiz Araújo e Cebolinha, que são duas bombas que eu falei muito no vídeo de ontem. Se você quiser ouvir minha opinião sobre Luiz Araújo e Cebolinha, volta no vídeo de ontem. Enfim, esse meio-campo preocupa muito pro jogo de amanhã, tá? É um meio-campo que ambos têm problemas físicos atualmente. A gente não sabe qual vai ser a capacidade deles de serem combativos, intensos nesse jogo. Então, assim, isso me preocupa demais, tá? Hoje, pessoal, se vocês me perguntarem, eu assinaria um empate contra o Atlético Paranaense nesse jogo. Por mais que a gente vai continuar 4 pontos, ou até o Palmeiras, se vencer o Cruzeiro, abra mais pontos, eu assinaria um empate, porque esse jogo é muito perigoso. Pelo fato dos desfalques, tá? Se a gente tiver algum retorno surpresa, um Paquetá, amanhã na live pré-jogo eu mudo a minha opinião, quando a gente tiver a escalação. Falando nisso, live pré-jogo amanhã, faltando mais ou menos 1 hora pro jogo, ali por volta de 6h20, 6h15, pra gente dar a escalação ao vivo aqui na live, beleza? Então se inscreve no canal para você saber da live. E é isso, galera. Vamos tentar olhar para uma perspectiva positiva. Vamos tentar olhar por um ponto em que agora com 2 competições, o time vai conseguir focar um pouco melhor nas 2 que interessam de verdade, ou que eram a prioridade 1 e 2, e esperar que, cara, essa narrativa de crise que sempre se cria após uma eliminação, onde a gente consegue ter um olhar mais crítico para ver o que precisa mudar, quais jogadores precisam sair, a gente sempre vê isso acontecendo no Flamengo, né? Toda temporada tem algum momento em que isso acontece, em que passa aquele momento de adormecimento pelas vitórias e a gente começa a criticar os jogadores que estão mal, quem não está resolvendo. Mas a gente precisa, nesse momento, virar a página e olhar para o Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que a eliminação não importa ou que
a Copa do Brasil não valia nada. Galera, era a chance de um hexa, de empatar com o Cruzeiro como maior campeão da Copa do Brasil. Então o Flamengo ficaria como maior campeão da Copa do Brasil, maior campeão da Libertadores e maior campeão brasileiro, porque eu não considero na contagem títulos brasileiros de fax. Tá? Então o Flamengo já é o maior brasileiro, maior Libertadores e faltaria ali empatar com o Cruzeiro com 6 Copa do Brasil. Não foi dessa vez, teremos outras oportunidades. E falando de tríplice coroa, eu acredito que o Flamengo só vai ter uma chance real de tríplice coroa quando ele encontrar uma fórmula de mesclar os jovens formados na base ou jovens promessas contratadas com esses jogadores mais rodados. O Flamengo tem apostado muito na experiência de jogadores mais velhos e tudo, mas no momento em que o elenco precisa se esticar em 3 frentes, a gente não está conseguindo já há vários anos entregar as 3 frentes. Eu acho que vai passar muito por um rejuvenescimento, baixar a média de idade do elenco para a gente conseguir ter fôlego para as 3 frentes. Ainda que na Copa do Brasil a gente coloque um time bem mais alternativo, mas vai ser um time alternativo com fôlego. Hoje a gente coloca na Copa do Brasil um time alternativo com a média de idade muito alta. Não vai ter como, não tem como sustentar, né? Não só a média de idade muito alta, muito jogador que já conquistou muito, barriga cheia, infelizmente. É uma questão também. Então, se você coloca na Copa do Brasil jogadores que estão com fome de conquistar, estão com fome de colocar o nome na história ainda, como jovens promissores, jogadores formados na base, você dá um ânimo a mais para pelo menos igualar em competitividade quando você pega um Vitória que está jogando a final da Copa do Mundo num jogo de 16 avos de final. Então, você pega os jogadores que têm fome e iguala na vontade, pelo menos, e a gente não vai ver um jogo igual a gente viu contra o Vitória quinta-feira. Mas, enfim, o Flamengo é candidato ao título do Brasileiro, então a gente precisa lembrar disso. Lembrar que nem tudo é inferno, nem tudo é céu. O Flamengo tem pontos muito positivos. O trabalho do Leonardo Jardim tem muitos pontos positivos. Nós já elogiamos muito isso e não adianta agora a gente fazer o famoso cenário de terra arrasada, né? Então, os números mostram que o Flamengo é candidato ao título. E vamos ver o que acontece nessa rodada. O Palmeiras tem um jogo dificílimo também contra o Cruzeiro, que vem bem, vem encontrando ali essa forma de jogar. Embora o foco do Cruzeiro no Brasileiro já era, porque eles vão pelas Copas, não tem mais chance de Campeonato Brasileiro, pode ser que não estejam tão mobilizados assim. Mas assim, jogo importante desse, eu acho que todo o elenco entra motivado, né? Eu acho que o Cruzeiro vai entrar para tentar ganhar do Palmeiras, isso eu não tenho dúvidas. Enfim, vamos ver como o time vai conseguir reagir no Campeonato Brasileiro. Domingo a gente vai ter uma pista real de qual vai ser esse estado do Flamengo. Porque, cara, se o Flamengo conquista uma vitória nesse domingo, com todos esses pontos negativos, suspensões, lesões, o time vindo de uma eliminação, cara, é realmente sinal de que o Flamengo vem muito forte para ser campeão brasileiro. E eu mantenho o que eu tô falando todo vídeo, toda live. O Flamengo vai terminar o primeiro turno líder do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha convicção. O Flamengo fecha o primeiro turno líder do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Tenha um excelente dia aí, bora tomar mais um cafezinho. Hoje eu não vou falar bora trabalhar, porque sábado eu não trabalho, mas se você trabalha hoje, bora trabalhar. Saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo, meu amigo.